Salve, salve galera, aqui é o professor Marcos, professor de Geografia. Vamos que vamos, a gente está na Geografia Geral. Ó, me segue lá nas redes sociais, @marcosSZA. E o tema da aula de hoje é espaço urbano, beleza? Vamos falar um pouquinho aí do espaço urbano para vocês, dos problemas, das definições, dos principais conceitos. Bom, vamos lá, já vamos começar. Então, primeiro, o que é espaço urbano, né? Essa é uma pergunta que não quer calar. O que é espaço urbano? Gente, uma resposta assim mais vaga, né? Eu diria para você que é tudo aquilo que não é espaço rural. Porque o que não é espaço urbano é espaço rural e vice-versa. Porém, eu gostaria que vocês olhassem para estas fotografias. Veja, ambas as fotografias, elas têm elementos muito parecidos. Tem a área verde, né? Vocês estão vendo ali, certo? Além da área verde, pessoal, você tem pavimentação, você tem ruas, e você tem loteamentos ali, casas e por aí vai, ok? Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Segundo o IBGE, que é o órgão responsável por classificar espaços urbanos e rurais no Brasil, uma dessas fotografias representa um espaço urbano e outra não. Outra vai representar um espaço rural. Olha só que interessante. Mesmo a gente evidenciando os mesmos elementos numa foto, eu não posso dizer se isso é um espaço urbano ou não é. Quer ver? Ó, deixa eu revelar para vocês aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem Braço do Trombudo em Santa Catarina, tá? Um município relativamente rural na classificação do IBGE, um município pequeno, né, gente, com uma população bem pequena, menos de 5 mil habitantes, e Jardim Emburá. Jardim Emburá é um bairro da cidade de São Paulo, isso mesmo. E São Paulo, como vocês bem sabem, é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, município urbano de grande porte. Então, o que acontece, pessoal? O IBGE fala que para ser relativamente rural, você tem que ter uma quantidade de pessoas específicas. Então, eu vou pôr aqui para vocês, deixa eu realçar. Então, a população, leva em consideração, aqui no caso inferior a 50 mil habitantes. O valor adicionado da agropecuária, então a atividade agrícola, ela tem que ter destaque nesse município, tem entre uma terça parte e 15 centésimos do PIB. E densidade demográfica, ela tem que ser inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado. Quando tudo isso casa, entra ali, né, como um espaço que é relativamente rural. Agora, e para ser um município urbano de grande porte? Ué, basta ter mais de 100 mil habitantes, ok? Porque daí a gente já deduz, né, que se num lugar tem mais de 100 mil pessoas é porque tem algum serviço ali que está sendo ofertado, que está empregando essas pessoas, ou as pessoas estão interessadas nesse serviço. Aí já caracteriza comércio e tal, que é bem a cara de um espaço urbano, beleza? Então o que a gente pode dizer? Que, cara, pelo IBGE, espaços urbanos são aqueles que têm as atividades de comércio e serviços como principal destaque e um grande número de pessoas vivendo numa região, certo? Com uma alta densidade demográfica, acima de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, resumindo para vocês, espaço urbano é onde tem bastante gente, é onde o dinheiro gira, principalmente através de comércio e serviços. Bom, mas aqui me acompanha, olha só, eu trouxe uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Lembrando, gente, que o espaço urbano é a região onde a gente encontra a urbanização, ok? Só que espaço urbano é diferente, por exemplo, de município, que também é diferente de cidade. Então deixa eu colocar aqui uma observação para vocês. Então quando eu falo em espaço urbano, isso é, né, a cidade que a gente chama, certo? E essa cidade, tudo isso é diferente do conceito de município. Município é aquilo que a gente consegue mapear. Então, por exemplo, estou mostrando para vocês o município de São Paulo, né? Então está em vermelho, município de São Paulo. As áreas que estão em cinza ali, que estão inseridas dentro do município, elas representam uma área urbana, né? A cidade, ok? Não necessariamente a cidade de São Paulo, pode ser a cidade de São Paulo, mas pode ser a cidade de São Bernardo, pode ser a cidade aqui, ó, Guarulhos, Osasco, cidades que estão ali ao entorno, beleza? Bom, gente, aí o que acontece, né? Veja que o espaço da cidade pode transpassar a área delimitada do município. Isso representa um fenômeno que depois eu vou contar para vocês. Bom, existem dois tipos de cidade ou área urbana de acordo com o seu planejamento. Ela pode ser, de fato, planejada, como é Palmas, capital do Tocantins. Não sei se vocês conseguem observar na imagem, mas tem muitas rotatórias aqui.
rotatórias, aqui algumas rotatórias maiores, e as quadras elas têm basicamente o mesmo tamanho, né? Então é tudo realmente planejado, você primeiro planeja a cidade, para depois fazer as edificações e por último você ocupar. Agora, por exemplo, Curitiba. Curitiba tem uma origem espontânea. Não é que não existe planejamento urbano em Curitiba, mas é que a origem da cidade não foi planejada, ela não saiu do papel, sabe? Tudo bem definidinho, como é Palmas, como é Maringá, como é Londrina, como é Brasília. Então essas cidades elas são planejadas desde o início. Curitiba teve uma origem espontânea, assim como é São Paulo, assim como é Salvador. Então a cidade, você vê o desenho dela, você em alguns momentos tem quadras retilíneas, em outros quadras aqui triangulares e vai tudo mudando, né? As coisas vão tentando se encaixar ali no espaço, ok? Beleza? Então é isso. Vamos lá. Agora falar um pouquinho da urbanização moderna para vocês, porque as primeiras cidades surgiram há muito tempo. E as primeiras cidades surgiram justamente com o intuito de fortalecer o comércio, né? Então a troca de mercadorias e assim vai. Porém a urbanização moderna não é necessariamente abastecida por isso, pela necessidade do escambo, de fazer a troca por produtos. A urbanização moderna passou a se desenvolver com base na indústria. Então a urbanização moderna, essas cidades maiores que hoje a gente vê por aí, elas tiveram como base a indústria, ok? Então veja ali, ó, as indústrias, elas conseguiram abastecer a urbanização como um fenômeno mais atual. E quando as indústrias vão ocupar o espaço urbano, elas vão gerar vagas de emprego. E aí, gerando vagas de emprego, elas precisam fazer o quê? Convencer as pessoas a trabalhar nessas indústrias. O pessoal está morando no espaço rural, nas suas terras, fazendo sua produção. Então o êxodo rural é essencial. É essencial que exista uma migração do campo para a cidade para que essas pessoas povoem essas vagas, para que essas pessoas ganhem seus salários e gastem seus salários no comércio e tudo isso abasteça a cidade. Então a urbanização moderna é basicamente fruto da industrialização e do êxodo rural. Aqui eu coloquei para vocês dois gráficos, veja só que interessante, o gráfico da esquerda mais interessante ainda para nós. Nós estamos vendo uma projeção, né, um histórico de crescimento da população mundial com uma projeção até 2030. O que a gente consegue ver? Que a população total, ela tende a manter seu crescimento, a projeção é de mais de 8 bilhões de seres humanos até o ano de 2030, ok? Só que o que a gente conseguiu verificar? Que a população rural no planeta, ela predominou, ela era a maioria até o início do século 21, ok? Mais precisamente aqui, ó, no ano de 2007, foi quando nós tivemos a virada. O ano de 2007 é muito importante porque foi neste ano em que a população urbana ultrapassou a população rural no mundo, ok? Não, e aí tem uma outra coisa interessante que eu quero falar para vocês também. Isso é uma média mundial, gente. Por exemplo, no Brasil, desde a década de 1940, que a população urbana já é maior que a população rural. Agora, outros países como a Índia, até hoje, concentram uma população rural muito maior que a população urbana. Então a gente vai pegando uma média mundial e a gente chegou ali a esta conclusão. Em 2007, então já no início do século 21, nós tivemos, né, essa virada, essa guinada, quando a população urbana mundial ultrapassou a quantidade de população rural. Beleza? Bom, vamos lá, vamos lá. Então aqui eu gostaria de trabalhar com vocês um tema bem bacana, que é o tema de redes urbanas, porque se a gente for pensar bem, as cidades não se desenvolvem por si só. Eu mesmo falei para vocês que as cidades, né, o êxodo rural abastecia as cidades. E tem mais, nas cidades você não vai conseguir produzir tudo o que é consumido nas cidades. Então muita matéria-prima das indústrias vem da onde? Vem das áreas rurais. Os alimentos que as pessoas comem vêm das áreas rurais. Então as redes urbanas significam o quê? Essa rede, essa teia, esse tecido, né? A gente fala de teia, tecido urbano, que vai se desenvolver entre cidades e entre os espaços, ou seja, uma cidade é ligada a outras cidades e a espaços rurais, espaços que vão promover o quê? A oferta de matéria-prima para essa cidade. Então vai formando uma rede, vai ficando tudo um tecido aqui, ó, tudo entrelaçado, tudo ligado, ok? Beleza? Por isso o termo redes urbanas. Olha lá, a dispersão da centralidade se intensificou nas últimas décadas, aproximando as realidades dos espaços urbanos e rurais. E entre os espaços urbanos também, tá? Então vou colocar aqui, ó, aproximando as realidades, espaço urbano e rural, e entre espaços
eu só tirar aqui. Entre espaços urbanos também, beleza? Mas daí, lógico, como ele está falando ali da relação entre espaço urbano e rural, eu até fiz isso aqui, ó. Então eu fiz uma relaçãozinha bem simples para vocês. A cidade depende do campo e vice-versa, né? Então, por exemplo, a cidade manda capital, informação, tecnologia para que o campo consiga produzir matéria-prima para a cidade. Mas o campo também acaba ofertando mão de obra, né? Então a população aqui com o fenômeno do êxodo rural. Ok, gente? Beleza? Então as redes urbanas, só relembrando a vocês, elas se constroem entre espaços urbanos e também entre o espaço urbano e o espaço rural. Beleza? Bom, vamos lá. Existem alguns fenômenos que mostram que nós tivemos uma transformação do espaço urbano moderno. Algumas coisas têm acontecido e as cidades de hoje já não são mais iguais às cidades de 50, 60 anos atrás. Por exemplo, o fenômeno da metropolização. O fenômeno da metropolização é o fenômeno de formação de metrópoles, ok? Então, olha lá. Processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como área central, capaz de polarizar sua região vizinha. Então, a metropolização é o processo de formação de metrópoles. Quer ver? Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu estava falando de São Paulo. São Paulo é uma grande metrópole, mas não o município de São Paulo. Toda a área urbana ali de São Paulo e a região ao entorno. Aquilo é uma grande metrópole. São Paulo, que é o município central, a cidade central, acaba atraindo pessoas e, inclusive, às vezes, né, serviços das áreas vizinhas. Então, a metrópole é a Grande São Paulo, certo? O que é a Grande São Paulo? A cidade de São Paulo e as áreas ao entorno que dependem muito dela. Assim como você tem a Grande Belo Horizonte, a Grande Curitiba, a Grande Fortaleza. Então, cidades que conseguem o quê? Metropolizar tudo porque polarizam o que está em volta. Beleza? Bom, aí nós temos um fenômeno que se chama desmetropolização. E aqui você tem que ter cuidado. Porque quando a gente fala em desmetropolização, às vezes as pessoas pensam, né? Metropolização é o fenômeno de formação e crescimento de metrópoles. Ok. E desmetropolização, então, é o fenômeno que desfaz as metrópoles. As metrópoles deixam de existir. Falso. Desmetropolização é um fenômeno que representa um crescimento maior em centros pequenos e médios. Esse crescimento é maior em centros pequenos e médios do que num centro muito grande, do que numa metrópole. Então a desmetropolização é um fenômeno que mostra que as grandes metrópoles já estão inchadas, elas já não estão conseguindo crescer como cresciam antes. As pessoas já não buscam as grandes metrópoles, porque as grandes metrópoles já não têm mais as mesmas oportunidades de emprego, de ganhar dinheiro como tinha antes. Então a pessoa está lá, né, ela pensa, sei lá, a pessoa vive lá no estado do Paraná. Aí ela pensa, eu quero ir para Grande Curitiba. Não, calma, né? Meus pais foram, e, né, naquela época era bom, nossa, agora já está tão inchado, o mercado de trabalho já está totalmente saturado. Quer saber, não vou para Curitiba não, eu vou aqui para Campo Mourão, que é uma cidade muito menor, não é uma metrópole. É uma cidade menor, mas por ser menor, às vezes está surgindo novas oportunidades. Então é isso, desmetropolização é isso. O crescimento das grandes metrópoles é cada vez menor e o crescimento de centros pequenos e médios é maior, ok? Vamos ler o conceito comigo? Olha lá. Não se trata necessariamente de uma redução absoluta do espaço urbano central, mas um crescimento mais intenso das cidades menores em relação aos grandes centros. Beleza? E por último, a desconcentração industrial. Isso aí é muito importante na história da urbanização mundial, porque como que novas cidades surgem, ou por que grandes centros eles acabam perdendo, às vezes, oportunidades para centros menores? Vem aqui comigo. Processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem, agora a parte importante, transferir suas atividades para cidades menores. Então é tipo assim, uma empresa, uma indústria está lá num grande centro e o grande centro está muito inchado, aí o custo de vida é alto, e aí já tem lá sindicato, um monte de coisa que para o dono da empresa lá não é legal. Então ele toma uma decisão, ele fala, cara, aqui está muito caro para me manter, então eu vou para outro lugar, eu vou para uma cidade menor, onde o custo para se manter é muito menor e eu vou conseguir ter um lucro muito maior. Então essa é a desconcentração industrial, ok? Beleza? Então o crescimento industrial nas grandes, industrial de empresas nas grandes cidades é cada vez menor, inclusive fazendo com que exista uma migração dessas empresas
para cidades menores. Bom, a partir de agora eu vou trabalhar alguns conceitos de urbanização com vocês. Acompanha lá comigo, vamos lá. Então a gente tem a conurbação, gente, e daí para falar de conurbação eu trouxe uma imagem aqui, né? Uma imagem de satélite retirada lá do Google Maps, certo? E o que é essa imagem de satélite? Isso aí é a área urbana da Grande Curitiba, beleza? Então a área urbana da Grande Curitiba. E aí o que a gente consegue verificar aqui? Veja só. Então aqui está o município de Curitiba mais ao centro, né? Eu não coloquei o desenho do município, mas está lá o município de Curitiba mais ao centro. E um pouquinho ali, ó, mais a leste, à sua direita, nós temos o município de Pinhais. O município de Pinhais, que é o município mais jovem do estado do Paraná. O estado do Paraná tem 399 municípios. Pinhais, em 1989, foi criado, né, desanexado ali de Curitiba para criar Pinhais. Na verdade, era um pedaço de Piraquara, assim, é uma longa história. Enfim, Pinhais está ali, ó, vocês viram? Olha lá. Então tá ali aquela região. O município tá com o desenho em amarelo. O que a gente consegue ver? Que mais para esse lado aqui, ó, você tem a área urbana de Pinhais, certo? Que eu pintei em vermelho. E a área de Pinhais que não está pintada, mais verdinha, é sua área rural, beleza? Veja que a área urbana de Pinhais, quando eu tiro aqui o desenho do município, ela se confunde com a área urbana de Curitiba. Quando eu mostrei a imagem dessa forma para vocês, eu até falei, ó, não coloquei o desenho do município de Curitiba. É de propósito, porque eu quero que você analise, ó, a área urbana é toda essa área mais acinzentada aqui, certo? Beleza? Então o que acontece? O município de Pinhais, a área urbana dele cresceu tanto, assim como a área urbana de Curitiba, que essas áreas urbanas passaram a se mesclar, elas passaram a se confundir. Então você chega, olha numa imagem, você não sabe mais o que é Pinhais, o que é Curitiba, parece que está tudo junto. Quando você pega o rumo para sair de Curitiba em direção a Pinhais, é prédio, casa, prédio, casa, prédio, casa, rua, carro, sinaleiro, prédio, casa. Quando você vê, você está em Pinhais e nem percebeu. Se não tiver lá um canteiro escrito, olha, bem-vindo a Pinhais, você não sabe. Isso é conurbação. Quando você tem a área urbana de dois municípios contíguos, vizinhos, né? A área urbana se torna contígua entre dois municípios. Então é isso, ó, cresceu, 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 mesclou. Veja que nem toda a área urbana aqui é contígua. Por exemplo, ó, entre Curitiba e Pinhais né? A gente viu ali, ó, tá mesclado, parece uma coisa só. Mas aqui nós temos, por exemplo, o município de São José dos Pinhais aqui. E veja que entre São José dos Pinhais e Curitiba você tem uma área verde, por onde passa o rio Iguaçu. Então ali você tem uma área de preservação ambiental, onde você não pode ter um grande adensamento urbano. Então não há conurbação aqui entre São José dos Pinhais e Curitiba. Mas entre Pinhais e Curitiba, beleza? Esse exemplo, ó, você que mora aí na Grande São Paulo, pega lá, vai no Google Maps e olha, veja, você vai conseguir abrir, vai verificar, igual a gente estava vendo aqui. São Paulo tem muita conurbação, né? Então Guarulhos, Osasco, como eu estava mostrando lá na outra imagem para vocês, é conurbado mesmo, né? Região do ABC também, São Bernardo. Você está ali transitando entre essas cidades, se você não tiver atenção à placa, ao bem-vindo a São Bernardo do Campo, você, pô, acho que está em São Paulo ainda, ok? Bom, vamos lá. Então é o seguinte aqui, ó, pessoal, falar agora para vocês de megalópolis, ok? Aí a gente tem que ter um certo cuidado nesse conceito. Megalópole não é uma coisa só. Megalópole é o quê? É um conjunto de metrópoles, grandes cidades e centros menores que estão integrados, certo? Então a megalópole é o auge do processo urbano. É a maior fenômeno urbano que existe, é a megalópole. Uma megalópole pode ter centenas de quilômetros de extensão. Então cuidado, eu já ouvi muita gente dizer assim, uma megalópole então é uma super conurbação. Falso. Conurbação é quando as áreas urbanas elas se mesclam e se confundem, ok? Acontece entre municípios vizinhos. Uma megalópole, ela é o quê? Um lugar onde você vai ter ali no mínimo duas metrópoles, duas grandes metrópoles, e no meio dessas metrópoles, ou entre elas, você vai ter outros centros menores, todos ligados com rodovias, né, com estradas, com fluxo de mercadoria e tudo mais. Então é uma grande área que está ligada. Lógico que não necessariamente através da urbanização, mas através de estradas, pode ser o que for. Eu coloquei o mapa dos Estados Unidos só para mostrar para vocês. Os Estados Unidos é um país famoso quando a gente fala de megalópolis. Tem 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos. Então olha só quais são. Nós temos aqui Boswash, né? Os nomes não são muito criativos, né? Então vai de Boston mais ao norte até Washington, ok? Vamos lá, outra no meio do caminho ali tem Nova York, por exemplo. Vamos lá, outra, Shippets, ok, que vai de Chicago a Pittsburgh, tem Detroit ali também, uma cidade importante, ali na região dos Grandes Lagos.
Lá do outro lado, na costa oeste, São Francisco, a San Diego, Los Angeles é uma cidade significativa que está ali no meio também. Então essas são as megalópolis. Você tem a maior megalópole do mundo, que é Tokaido, que fica lá no Japão, pega quase toda a parte centro-sul do Japão. E no Brasil a gente tem uma megalópole em construção. Eu posso dizer que é uma megalópole, sem dúvida, que é a megalópole que vai ali de São Paulo, região de Campinas, região de Campinas, São Paulo, até o Rio de Janeiro. É a nossa megalópole, vou falar mais dela nas aulas referentes à urbanização do Brasil. Não confunda, em momento algum, megalópole com megacidade. Megalópole é um conjunto de metrópoles e cidades. Megacidade é uma coisa só. Megacidade é muito fácil, as megacidades são aquelas cuja população é maior que 10 milhões de habitantes, ok? Em alguns livros eu já me deparei com maior ou igual. Ou seja, tem que ter 10 milhões de habitantes ou mais. Gente, isso não vai fazer diferença, ok? Não vai fazer diferença alguma para você na prova do Enem. O que você tem que lembrar é que essas megacidades, elas são cidades que contam com muitas pessoas, certo? Então, por exemplo, aqui no infográfico que eu peguei para vocês é 10 ou mais, ó, que é representado em vermelho a projeção de megacidades para o ano de 2030 no planeta. Então, assim, por mais que a gente tenha uma desconcentração industrial, uma desmetropolização ocorrendo por aí, as cidades grandes ainda tendem a crescer, porque a própria população das cidades grandes vai ter mais filhos, vai manter um crescimento. Principalmente as cidades grandes do mundo subdesenvolvido, ok? Então, Tóquio, Nova York, são cidades que a gente não sabe se vai crescer muito mais do que já tem. Agora, quando a gente fala de Jacarta, quando a gente fala de Nova Delhi, quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala aí da cidade do México, são cidades de países subdesenvolvidos, então a tendência é que continue crescendo pra caramba. Veja, todo o círculo vermelho que vocês encontrarem aqui é uma provável megacidade em 2030. E aí não tem nem como comparar quando a gente olha para a Índia e para a China, para o Sudeste Asiático em geral, lá teremos a maior parte das megacidades deste planeta. Beleza? Bom, aí aqui peguei uma notícia para vocês lá do site da Veja, olha só, né? Então tá lá, as 10 maiores megalópolis do mundo. Em apenas 3 décadas, o número de centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes pulou de 3 para 27. Confira as 10 cidades mais pop. Vocês perceberam que tem um erro conceitual aí? Presta atenção, tem um erro conceitual aí, acha esse erro para mim. Vai lá. Sacou? Eu não posso dizer que são as 10 maiores megalópolis. Se ele está falando de centros com mais de 10 milhões de habitantes, eu estou falando de cidades. Tá bom? Certo? Bom, vamos lá. Seguindo, falando rapidinho aqui para vocês de cidades globais. Cidade global é aquela metrópole que tem uma influência global, ok? Então a influência não é apenas dentro do país, mas externa às fronteiras desse país. Eu vou dar uma dica para vocês. Cidade global são as cidades mais famosas que a gente tem por aí. Por exemplo, pensa, Paris é uma cidade global? Paris é uma cidade global. Nova York é? Tóquio? São Paulo? É. Então essas grandes cidades que a gente tem por aí, de influência internacional mesmo, que recebe gente de tudo quanto é canto, você vai lá no aeroporto dessas cidades, é voo para tudo quanto é lado. Essas são as cidades globais, então elas exercem influência internacional. Então tá lá, atividades financeiras, administrativas, científicas e campo da informação, são as cidades globais, são as que elas mais produzem, certo? Só que as cidades globais, elas são classificadas em categorias. Então vou colocar para vocês, tem a alfa, beta e gama. E Marcos, você colocou um monte de cidade, eu vou ter que guardar todas? Não, de forma alguma. Eu só quero mostrar para vocês que existem categorias de cidades globais. Olha quem que a gente achou aqui, ó. São Paulo como beta, ok? E entre as alfa ali, são as cidades mais famosas que a gente tem por aí, Não tem muita surpresa, tá bom? São 51 delas ali, a gente não precisa saber todas. Gente querida, deixa eu falar para vocês agora de algumas situações que envolvem problemas urbanos. Eu gostaria de falar disso aqui, que tem sido cada vez mais cobrado em vestibulares, que é a famosa gentrificação. Gentrificação vem do termo em inglês gentrification, que vem da palavra gentry. Gentry significa nobreza, tudo aquilo que é nobre,
certo? Então, o que é uma gentrificação, gente? Uma gentrificação é o enobrecimento de um espaço urbano. É quando o espaço urbano ele passa a valer mais, ele se valoriza. Porque você fez alguma construção ali, alguma coisa aconteceu ali para valorizar. É igual vocês estão vendo aqui na tirinha, na sequência de eventos, né? Você tinha uma indústria velha, alguém foi lá, reformou, fez um estúdio, né? A coisa já foi melhorandinho, aí depois virou aqui um café, um hub, uma coisa mais bonita, rosinha, e no final das contas derrubaram tudo e construíram um apartamento de alto padrão, certo? E aí o que acontece, né, gente? Quando você constrói um apartamento de alto padrão, o valor da terra aumenta e isso valoriza aquele espaço. E aí você pensa, poxa, que legal, gentrificação é muito bom, então. Não necessariamente, porque isso é uma especulação imobiliária. Quando você derruba um prédio velho e constrói um novo, não é só o valor daquele prédio que aumenta, e sim o que está ao entorno. A especulação imobiliária é uma espécie de doença contagiosa, ok? Então, quando um pedaço de terra se valoriza muito, os outros ao entorno começam a se valorizar mais também. Isso é ruim, porque antes era um bairro de periferia, por exemplo, ou um bairro não tão valorizado assim. As pessoas que moravam ali eram pessoas simples, humildes. Quando você começa a valorizar demais aquele espaço, o entorno fica mais caro, essas pessoas não conseguem mais custear os impostos ou até mesmo o comércio, o entorno ali não consegue mais se sustentar, porque as pessoas que estão vivendo ali não são mais as pessoas mais simples, são as pessoas com mais dinheiro. Então a gentrificação, ela acaba fazendo o quê? Né? Ela acaba fragmentando o espaço urbano. Então, quanto mais você gentrifica, mais você concentra o dinheiro ali e você vai expulsando as pessoas mais pobres para áreas mais periféricas, mais distantes, áreas mais isoladas. Certo? Eu coloquei ali, ó. Então, por constituir um processo típico de especulação imobiliária, a gentrificação precisa de muito investimento e respaldo do poder público para atender uma demanda de interesse privado. Vocês perceberam que a rua passou a ter sinalização? Ó? Não tinha nada aqui, ó. Agora tem, ó. Faixinha amarela e tal. Então você vai ter uma iluminação pública. Então o que acontece, né? A prefeitura vai, ao invés de ir lá investir lá na periferia onde o pobre está, vai ter que demandar dinheiro para dar conta ali dos interesses privados de quem tem mais grana. Bom, e aqui os aglomerados subnormais, é isso mesmo, você pode chamar de favela, mas o IBGE chama de aglomerados subnormais, aquelas regiões onde você tem carência de serviços públicos, então você não vai ter uma iluminação pública, ou se tiver o famoso gato, né? Então ali não é iluminação pública, não era para chegar ali, mas puxa um fio aqui na calada da noite, famoso gato. Então é um lugar que tem carência de serviços públicos e óbvio, aonde moram pessoas em edificações, das mais simples até as mais complexas. Então tá lá os aglomerados subnormais. Dois dos mais famosos do país é a Rocinha, lá no Rio de Janeiro, certo? E aqui tem um que a gente chama, né, de muro social, né? Então você tem a Rocinha aqui, lá no fundo é São Conrado, você já vê os prédios mais bonitos, né? E Paraisópolis, em São Paulo, também tem muro social aqui, né? Paraisópolis, ali o Morumbi, os condomínios fechados bonitos aqui do bairro do Morumbi, né? Então são pessoas pobres vivendo em aglomerados subnormais, conflitando espacialmente com pessoas mais ricas. E isso acaba fazendo o quê? Gerando os enclaves fortificados. Vocês viram aquela foto ali de Paraisópolis, ó? Eu peguei ela de outro ângulo, ó. Paraisópolis está aqui e os condomínios fechados são aqui, ó. Por exemplo, esse. Esse tem, cara, olha. Olha a varanda dos caras, velho. O cara tem uma floresta ali, uma piscina no outro. Então, assim, ó, o pessoal que tem dinheiro. Esses são os enclaves fortificados, são os famosos condomínios fechados. Eles são fechados justamente porque querem se fechar deste mundo aí mais pobre, que muitos julgam ser mais violento, ok? Então, porque o que acontece? É o conflito social, né? Então, eu não tenho o que você tem, né? Aqui eu não tenho, você é feliz da vida e tem, então eu quero o que você tem. Eu posso conquistar isso com muito esforço e trabalho, embora vá ser difícil, porque as pessoas mais pobres, a gente sabe muito bem, elas vivem à margem da sociedade, as portas se fecham, não é fácil. Eu já vi muito disso acontecer, a pessoa mora na favela, não consegue emprego por causa disso, então muitas pessoas que acabam tendo um pouco a consciência um pouco mais fraca, vai para o mundo do crime, por exemplo. Então fala, cara, eu não vou conseguir ganhar dinheiro de forma justa, porque eu sou excluído social, eu vou fazer da forma que tiver que ser. E aí os condomínios fechados surgem, e surge também o debate sobre a questão da violência, ok? Certo?
Bom, gente, era isso que eu precisava tratar com vocês. Espero muito que vocês estejam aproveitando isso aí. Não entendeu? Volta, escuta de novo, vê de novo. Não deixe de fazer os exercícios e sempre tá dando uma lida estudando. Beleza? Grande abraço. A gente se vê na próxima.